Bom dia, esse é um vídeo muito importante, eu diria entre os mais importantes que você já ouviu em toda a sua vida, uma mensagem tão importante que talvez tu não vai ter outra chance de escutar essa mensagem. Então, a mensagem que eu quero lhe dizer, na verdade, são duas igualmente importantes. Então, a primeira mensagem que eu quero dizer é que Jesus nos alertou que existem falsos profetas. Dizem, cuidem de vocês mesmos para não serem enganados por falsos profetas. Então nós temos que cuidar de nós mesmos para nós não sermos enganados por falsos profetas. Então essa é uma missão que nós é que temos que cuidar de nós mesmos. Digamos assim, nós temos essa responsabilidade, nós temos que nos amar e nos cuidar a tal ponto de cuidar de nós mesmos para nós não sermos enganados por falsos profetas. E daí Jesus disse, como nós vamos reconhecer os falsos profetas? Jesus disse, pelos seus frutos vocês reconhecerão. A árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos maus. Então, pelos frutos maus, você vai ver que se trata de um falso profeta. O que significa isso na prática? Na prática significa assim, se alguém lhe apresentar alguém ou alguma pessoa que vem lhe trazer um ensinamento ou a palavra de Deus ou algo assim, a primeira coisa que você deve fazer antes de acreditar nessa pessoa é olhar os frutos dessa pessoa. Você deve olhar os frutos dessa pessoa. A primeira coisa que fazer é olhar os frutos. E da mesma maneira, se você diz, estou ouvindo um pregador lá da internet, do YouTube, estou, lendo um texto de alguém, primeira coisa tem que parar e pensar, vou analisar os frutos desta pessoa. A primeira coisa que tem que fazer é analisar os frutos da pessoa. Porque Jesus foi muito claro, cuide para não ser enganado por falsos profetas, e para isso é necessário que você analise os frutos das pessoas. Então, sempre que você vai ouvir alguém, vai ler o texto de alguém, vai ouvir o vídeo de alguém, você precisa analisar, observar os frutos desta pessoa. É preciso observar os frutos. Se você encontrar frutos maus, então você deve deixar essa pessoa de lado. Mesmo que essa pessoa seja muito querida, mesmo que essa pessoa seja muito amorosa, mesmo que essa pessoa fale muito bonito, que dê risada, que seja tão simpático, se os frutos são maus, Jesus foi muito claro. Você deve se afastar dos profetas que produzem frutos maus. As árvores que produzem maus frutos, você precisa se afastar. Então isso é cada um que precisa amar a si mesmo e ter esse cuidado consigo mesmo. E agora vamos para o segundo ensinamento. Então no livro de Provérbios, nós temos a seguinte mensagem: você deve se desviar do caminho do insensato, porque senão você perderá a capacidade de reconhecer a verdadeira sabedoria. Entendeu? Então quer dizer, se você andar junto com a pessoa insensata, ou seja, com a pessoa, quem é a pessoa insensata? A pessoa que é o falso profeta, ou a pessoa que segue os ensinamentos do falso profeta, e você andar junto com essa pessoa insensata, você vai contaminar a sua mente, você vai contaminar o seu coração com esses ensinamentos enganosos, com essa forma errada de enxergar a vida, com essa forma errada de enxergar o mundo, que esses falsos profetas passam para as pessoas, e as pessoas que seguem os falsos profetas ficam com uma forma errada de enxergar o Evangelho, uma forma errada de enxergar a vida, uma forma errada de enxergar o mundo. E o que acontece? Você também vai começar a enxergar o mundo de uma maneira errada. Você irá se contaminar. E desta forma, o que vai acontecer? Você vai perder a capacidade de reconhecer a verdadeira sabedoria. Então tu não vai mais saber discernir
qual é a verdadeira sabedoria e qual não é a verdadeira sabedoria. Você perde essa capacidade. Então, se uma pessoa seguir os falsos profetas que seguem um caminho insensato e falso, essa pessoa irá perder a capacidade de enxergar a verdadeira sabedoria, de reconhecer a verdadeira sabedoria e de saber qual é a verdadeira sabedoria e qual não é a verdadeira sabedoria. Então é isso que é a mensagem que diz as Escrituras. Tá? Então essa é uma mensagem muito importante. Agradeço por você ter assistido. Peço, se você quiser deixar o seu like, você pode deixar o seu like. Sempre que você deixa o like nos vídeos, isso ajuda o YouTube a compartilhar com mais pessoas e que você assista todos os vídeos do canal. Muito obrigado.